Imagina a cena. A casa está quieta, as luzes já foram se apagando uma a uma, o barulho da rua diminuiu e só fica aquele zumbido distante do ventilador, o relógio no criado mudo e talvez a luzinha do carregador piscando. É nesse momento que muita gente sente um incômodo familiar, o coração parece bater um pouco mais forte, a respiração fica rasa, a cabeça liga um filme de "e se", e às vezes, sem aviso, aparece aquele aperto no peito que dá nome às coisas: ansiedade. Em algumas noites, ela vem com ainda mais força e velocidade, como uma onda que te pega de surpresa, um ataque de pânico. Se isso já aconteceu contigo, respira um pouco comigo agora. Eu quero conversar com você sobre por que isso costuma acontecer mais à noite, o que o corpo e o cérebro estão tentando fazer e como dá para atravessar essas horas com menos susto e mais gentileza. Começa pelo básico. Noite é quando o mundo desacelera por fora e acelera por dentro. Parece contraditório, né? Mas pensa, durante o dia, sua atenção está dividida entre 1000 estímulos: trabalho, mensagem, trânsito, gente falando, tela atrás de tela. Esse excesso ocupa a cabeça. À noite, quando os estímulos externos diminuem, a mente fica solta. A rádio interna ganha volume. A tal da rede de modo padrão do cérebro, o sistema que fica mais ativo quando você não está focado em uma tarefa, entra em cena para revisitar memórias, planejar e imaginar. Isso é útil até virar ruminante. Sabe quando um pensamento pega carona no outro e, de repente, você está reencenando conversas antigas, ensaiando brigas futuras, fazendo contas que não fecham e projetando catástrofes que, na maior parte das vezes, não vão acontecer? Pois é, sem barulho de fora, o de dentro aparece. Tem também o relógio biológico. Ao anoitecer, o corpo começa a soltar melatonina, o hormônio que sinaliza hora de recolher. A temperatura central do corpo cai um pouco, os músculos pedem descanso e o sistema nervoso tenta mudar de marcha, sair do modo de alerta e entrar no modo de recuperação. Só que o nosso dia costuma bagunçar essa transição. Café da tarde para segurar a produtividade, tela brilhante até tarde, notificação, notícia pesada, conversa difícil no WhatsApp antes de dormir. Tudo isso joga sinais de acorda, bem na hora em que o corpo pede descansa. O resultado? Um cérebro com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Essa confusão de sinais torna a ansiedade mais provável no escuro. E tem mais um detalhe: o cortisol, aquele hormônio ligado ao estresse e também ao ritmo de energia do dia, costuma estar mais baixo no meio da noite e subir lá perto da manhã. Para algumas pessoas, esse sobe e desce cria despertares na madrugada. Você acorda às 3 horas ou às 4 horas, meio perdido, e aí a mente entra correndo para preencher o silêncio. E se eu não der conta amanhã? E se aquilo que eu senti no peito for algo sério? E se eu tiver esquecido de pagar tal conta? Em pouco tempo, o corpo reage como se houvesse perigo real. O coração acelera, a respiração encurta, a palma da mão sua, a boca seca, a mente interpreta: estou mal, e pronto, começa a espiral. Vamos falar do pânico? Tecnicamente, um ataque de pânico é uma descarga súbita do sistema de alarme do corpo. O cérebro, em milissegundos, interpreta algum sinal como ameaça. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma sensação corporal inofensiva, como um pequeno desequilíbrio de CO2 por respirar mais rápido. A amígdala, a guardiã das emoções de ameaça, aperta o botão vermelho. O corpo solta a adrenalina e noradrenalina, preparando-se para lutar ou fugir. Só que você está deitado no escuro, não tem de quem fugir. A energia se acumula por dentro, coração acelerado, tontura, formigamento,
sensação de irrealidade, um medo intenso de vou desmaiar, vou enlouquecer, vou ter um infarto. O tempo de meia-vida dessa adrenalina é curto. A onda fisiológica costuma subir e descer em minutos. O que muitas vezes mantém a crise acesa é a gasolina mental. Medo do próprio medo, tentativa de controlar cada sensação, checagens, mão no pulso, abrir o Google, interpretação catastrófica e à noite, sem distrações, isso ganha palco. Tem ainda os gatilhos discretos do dia a dia, cafeína, um expresso às 17 horas pode parecer inocente, mas para o cérebro sensível, ele ainda está lá às 22 horas sussurrando, acorda. Álcool ajuda a pegar no sono, sim, mas bagunça a arquitetura do sono. E na segunda metade da noite traz um efeito rebote que deixa o corpo inquieto, com o coração um pouco mais rápido, favorecendo despertares ansiosos. Açúcar e refeições muito pesadas perto da hora de dormir também podem causar mini picos e quedas de energia que o corpo lê como sinal de alerta. E tem as telas. A luz azul segura a melatonina. As notícias e comentários seguram a mente. Sabe o só mais um vídeo que vira meia hora? O cérebro interpreta como se ainda fosse tarde da tarde, não madrugada. Agora, repara como o cenário noturno amplifica percepções. O silêncio faz você ouvir seu próprio coração. A falta de luz deixa o ambiente mais ambíguo e a mente odeia ambiguidade. Ela preenche com história. O barulho do encanamento parece um estalo suspeito, um mal-estar no peito vira enredo, e a cama, se várias noites foram difíceis, pode virar gatilho por associação. O corpo aprende que deitar, sofrer, e chega tenso, antecipando. É como entrar no mar já com medo da próxima onda. Qualquer ondinha vira tsunami. Quero te dar exemplos do cotidiano para você se perceber com carinho, sem julgamento. Tem a pessoa que passou o dia resolvendo 1000 coisas, foi paciente com todo mundo e quando finalmente deita, o cérebro ativa a planilha invisível. E o boleto tal? E o prazo daquele cliente? E se eu tiver esquecido de mandar aquele e-mail? O corpo que segurou tudo durante o dia tenta soltar à noite e às vezes solta em forma de descarga. Tem o pai ou a mãe que, quando a casa silencia, sente um vazio meio barulhento. Será que estou dando conta? E se eu estiver errando em algo que só vou perceber lá na frente? Tem o estudante que lembra do exame no dia seguinte e sente o coração correr só de imaginar a prova. Tem quem cuida de alguém doente e fica monitorando cada suspiro da casa, mesmo quando poderia dormir. Em todas essas histórias há um padrão. Quando o mundo desliga, a nossa vigilância interna liga mais forte. Mas não é porque essa tendência existe que a noite precisa virar território inimigo. Dá para conversar com o corpo e com a mente sem brigar. E isso muda muita coisa. Vamos experimentar agora, simples, do jeito que dá. Repara nos teus pés encostando no lençol. Pressiona a planta dos pés contra a cama só um pouquinho e solta. Faz a mesma coisa com as mãos, como se estivesse espremendo uma bolinha invisível e largando. Esse contrai e solta manda recados para o teu sistema nervoso. Tá tudo bem, dá para afrouxar. Agora a respiração. Não precisa contar perfeito, só brinca com a ideia de que a sua exalação pode durar um pouco mais que a inspiração. Inspira curtinho pelo nariz, solta o ar um pouco mais longo pela boca, como quem assopra uma vela devagar. Exalar mais longo sinaliza para o corpo que a ameaça passou. É um jeito de puxar o freio do alarme sem brigar com ele. Se a mente te puxar para longe, usa ancoragens sensoriais. Escolhe 5 coisas que você sente encostando no corpo: o lençol, o travesseiro, o tecido da camiseta, o ar no rosto,
o peso da coberta, depois 4 sons, o ventilador, um carro distante, algum grilo teimoso, a própria respiração. 3 coisas que você vê, mesmo no escuro: a sombra da cortina, a fresta de luz no corredor, o contorno de um móvel, 2 cheiros, talvez sabão do lençol, o próprio cheiro da pele. Uma coisa que você prova pode ser só a saliva, sem pressa. Essa brincadeira puxa a mente para o presente e dá a ela uma tarefa que não é resolver o mundo. Outra coisa que ajuda é mudar a conversa interna. A gente, na ansiedade, costuma falar com a gente mesmo como um chefe impaciente. Para com isso, ridículo sentir isso, você devia estar dormindo. Imagina falar assim com uma criança assustada no meio da noite. Não ajudaria, né? Então tenta outra frase. Ok, corpo, eu te ouvi. Obrigado por tentar me proteger. Vamos respirar juntos. Parece bobo, mas muda a postura. A amígdala não entende ironia, ela entende tom. E sim, você pode falar com ela como quem fala com um amigo. Eu percebo o medo, mas agora não tem um perigo real. Essa frase abre espaço. Sobre pensamentos catastróficos, experimente dar o nome certo, né? Isso é um pensamento, não um fato. Às vezes, só rotular preocupação, planejamento, memória já descola a sensação. Se a mente insistir, pega papel e caneta ou um bloco no celular com brilho baixo e faz um estacionamento de preocupações. Escreve 2 ou 3 linhas do que está te rondando e acrescenta: continuo amanhã às 10 horas. Depois, volta para a cama. O cérebro adora rituais. Quando ele confia que haverá um momento para pensar, se sente mais livre para soltar agora. E as histórias que o corpo conta? Às vezes, a gente confunde o efeito da respiração com causa do problema. Você começa a respirar rápido e superficial, normal quando se assusta. O CO2 cai um pouco no sangue, isso dá tontura, formigamento, opressão no peito, sintomas que assustam e fazem você respirar ainda mais rápido. Um pequeno círculo ganha potência. Se isso acontecer, em vez de buscar ar, tenta deixar o ar sair. Leva a mão para a barriga, sente ela subir só um pouquinho na inspiração e descer na exalação. Se for confortável, faz micropausas no final de cada exalação, só um segundinho, sem forçar. O objetivo não é respirar certo, é simplesmente deixar o corpo perceber que não precisa correr. Claro, tem o lado do dia que prepara a noite. Luz do começo da manhã, se você conseguir ver pelo menos alguns minutos, ajuda a calibrar o relógio biológico. O corpo entende melhor quando é dia e quando é noite. Café é maravilhoso, mas tentar segurar a última xícara para 6 a 8 horas antes de dormir já faz diferença para muita gente. Álcool, se puder, evitar como remédio para sono. Ele cobra a conta na madrugada. Mexer o corpo durante o dia não precisa ser academia, caminhada já vale. Tira a energia da cabeça e coloca no corpo, e o corpo, cansado do jeito certo, dorme mais fácil. E uma coisa simples: combinar com você mesmo um horário de preocupações de 15 minutos no fim da tarde. Nesse horário, você abre a cerca e pensa nos seus problemas com papel e caneta. Quando a mente puxar o assunto à noite, você pode lembrar: já tive um horário para isso. Agora é hora de fechar a porta. Falando em porta, o quarto pode virar um aliado. Temperatura um pouco mais fresca, luz baixa, se puder, luz amarela ou indireta, cama confortável, telas fora por meia horinha antes de deitar. Tudo isso não é frescura, é biologia. Você está dizendo para o cérebro: aqui é seguro. Às vezes, uma música suave, um cheiro leve, lavanda funciona para alguns, mas pode ser qualquer aroma que você associe à calma. E um ritual repetido ajudam.
O cérebro adora padrões. Quando reconhece o ritual da noite, ele coopera. Mas e quando a onda já chegou? Se você está no meio de um pico de pânico, lembra, a onda sobe e desce. Ela quer te enganar dizendo que vai durar para sempre, mas não dura. Dá um nome para ela. Isso é uma onda de ansiedade. Isso é adrenalina viajando no meu sangue. Escolhe uma frase âncora curtinha, um vai passar, tô aqui, só mais um pouco, e repete do jeito que te confortar. Se ficar muito desconfortável na cama, levanta devagar, bebe um pouco d'água, dá uns passos lentos na casa, olha uma janela sem se jogar na tela do celular, alonga os ombros, volta para a cama quando sentir que a onda baixou. Você não precisa lutar com ela, você só precisa surfar até a margem e, se por acaso a noite for daquelas difíceis, está tudo bem. Um dia de sono ruim não define sua semana, muito menos sua vida. No dia seguinte, você ajusta as velas. Tem um ponto importante: quando a gente perde sono, a parte emocional do cérebro fica mais reativa. É como se colocassem uma lupa nas emoções. Por isso, no dia seguinte de uma noite tensa, você pode se sentir mais sensível, impaciente, dramático. Não é você ficando louco, é a lupa. Se puder, trate o dia seguinte como dia de pós-mar. Menos cobranças desnecessárias, mais água, comida simples, luz do sol, pequenos intervalos. Você não é um robô que reinicia em 30 segundos. Você é humano e isso significa variação. Também vale olhar com gentileza para períodos da vida. Existe fase em que noite é mais vulnerável mesmo, mudanças grandes, prazos, chegada de bebê, luto, adoecimento na família, contas apertadas, decisões difíceis. O corpo entende o contexto e às vezes a ansiedade noturna não é só hábito, é um sinal de que algo mais profundo pede ajuda. Procurar um profissional de saúde mental, conversar sobre terapia, aprender ferramentas específicas de tolerância à ansiedade, às vezes avaliar medicação com um médico, tudo isso é cuidado. Não é fraqueza, não é perder para a mente, é brincar de equipe, eu e meu corpo contra o problema, não eu contra meu corpo. Se por acaso numa noite a ansiedade vier forte, lembra do que a gente conversou? A mente funciona como rádio, você pode mudar um pouco o volume, pode sair da estação do medo para a estação dos sentidos, pode colocar música baixa, pode caminhar na sala escura como quem passeia por dentro de si. Você tem mais recursos do que aparece quando o pânico bate a porta. E olha, noites melhores são acumulativas. Uma pequena escolha hoje, menos uma tela, mais um copo d'água, mais 5 minutos de sol amanhã cedo, muda milímetros. Milímetros viram centímetros e um dia você percebe. Faz tempo que a rádio do IC não grita, ela até tenta, mas você sorri de canto. Não hoje.